Vamos então avançar agora para as técnicas de Nage-waza, as técnicas de projeção, observando que existem alguns fundamentos muito importantes para esse desenvolvimento. O Tai-Sabaki, a esquiva, o Shintai, a movimentação, o Mikata, a pegada, todos esses fundamentos são importantíssimos para o desenvolvimento das técnicas de Nage-waza. Nós vamos aqui mencionar algumas técnicas, não uma receita de bolo, mas a forma que nós costumamos avançar na nossa forma didática de ensino, pedagógica de ensino, das técnicas em grau de dificuldade para o iniciante, em nível de dificuldade. Nós procuramos começar sempre por técnicas de projeção, utilizando o quadril, o braço, inicialmente com pegada de um lado só, aquelas que você está com um lado solto para aplicar, tipo Ippon-seu Inage, Ogoshi, Koshiguruma, né? Essas técnicas inicialmente com o braço solto, as primeiras a serem ensinadas juntamente com a Shiwaza, o Sotogari, o Outigari, são técnicas mais simples. Depois você passa com pegada o Tsurikomi-goshi, porque o Tsurikomi-goshi vai abrir caminho para o ensino do próprio Tai-otoshi, vai abrir caminho para o ensino de um Sasai Tsurukomi-ashi, que usa o mesmo movimento de encaixe na axila, vai abrir caminho para um Harai-goshi, para um Uchimata, com esse mesmo encaixe. Então, é um grau mais avançado, técnicas que ele vai estar apoiado e equilibrando numa perna só mais para frente. Mas tem uma base técnica do Tsurikomi-goshi, a questão do Rikite, puxada da manga, abrindo, olhando no nível alto, né, do seu cotovelo, no seu olhar, a direção do seu olhar, o fio de tronco olhando no cotovelo, o encaixe na axila, que é pescar o adversário, o Tsurite. Então, Rikite e Tsurite, formando o Kuzushi, o desequilíbrio do adversário. Então, são os detalhes que você vai desenvolvendo e vai, progressivamente, o atleta vai assimilando, o aluno vai assimilando. Vamos ver aqui na prática. Então, nós vamos começar com uma técnica básica, o Sotogari. Parece ser um golpe fácil, mas não é tão fácil. É o golpe que o campeão olímpico Rogério Sampaio venceu a Olimpíada de Barcelona em 92. É um golpe que demanda uma movimentação saindo diagonal, um kuzushi, uma puxada, deslocamento, um avanço do corpo e encaixe na dobra da perna do adversário. Uma série de detalhes. Nós vamos treinar passo a passo. Daqui a pouquinho o Sensei Murani vai mostrar a forma e os educativos apropriados para o desenvolvimento dessa técnica. Lembrando que o Chikomi é um sistema japonês de repetição, em quantidade. Você educa seu corpo naquela técnica, você condiciona o seu corpo. Você, a nível neuromuscular, você condiciona o seu corpo. Então o que acontece? A técnica é adaptada ao seu corpo é adaptado na técnica, na quantidade de repetições. Esse é o sistema japonês, desenvolvimento técnico através do Chikomi, que nós usamos no Brasil. A nossa base técnica é muito próxima da base do judô japonês, da base técnica japonesa, devido ao número contingente de professores que vieram para cá, de imigração, professores japoneses. E o que acontece? Se fizer muitas vezes da forma errada, o tiro sai pela culatra, porque você vai condicionar uma forma errada, vai gerar um vício de execução, um vício de postura, que é muito difícil tirar lá na frente. Então é muito importante a atenção do professor, o perfeccionismo, a correção, o acompanhamento no aluno, principalmente na iniciação esportiva. Então vamos começar aqui fazendo o Sotogari, o Felipe vai fazer o Sotogari, vai lá Felipe, vamos lá. Avançar em um diagonal, puxada, observa que o peso vem na perna, o adversário a cada entrada tem que desequilibrar, então puxada vai fazendo. Bem-vindo, isso. Esse pé é mais paralelo ao pé dele aqui. Seu pé não pode ficar apontado para lá, a base é no sentido que você vai varrer. Tá? Então mais voltado para cá. O pé mais de frente para cá. Pode continuar. Isso, a cada entrada. Vai lá. Muito importante no Sotogari é desequilibrar a cabeça. Desequilibrando a cabeça, eleva o corpo. Se você aplicar o golpe e a pessoa ficar com o corpo para frente, ela pode te dar um contragolpe, fica muito difícil você jogar. Então tem que levar o corpo dela, né, com a puxada. Então agora o Sensei Murani vai explicar a forma e alguns educativos aqui para desenvolvimento do Sotogari. Então olha lá, agora eu vou mostrar a varredura da perna. Então essa é uma forma de você treinar a varredura com bastante condição de aproximar e também de varrer. Então seria esse movimento aqui, ó. Tá? Então eu treino a velocidade da minha perna. Vou buscar, vou varrer, ó. Vou buscar, vou varrer. Então com isso eu completo as fases do golpe, certo? Nós vamos fazer agora uma movimentação de Tai-Sabaki, tá? De esquiva, para a entrada dos golpes, das técnicas que nós vamos ensinar na sequência. Então, inicialmente, vamos lá, vamos aqui no comando, olha só o passo, ó, direita e esquerda, tá? Gira, vamos lá. Ichi, ni, direita e esquerda, isso. Agora volta esquerda, direita. Ichi, ni, isso. Agora, com a perna esquerda. Ichi, ni. E volta agora direita e esquerda. Ichi, ni.
Isso. O que está faltando? Está muito em pé. Um pouquinho mais de flexão, ó. Flexiona, que você vai entrar o golpe de baixo para cima, tem que estar já na envergadura, baixo. Quando entra, já entra baixo. It, ni. Quando volta, aí você volta levantando de novo. Tá bom? Então vamos fazer direita e esquerda de novo. Baixinho. It, flexiona. Ni. Agora volta esquerda e direita. It, ni. Ficando em pé. Ok? Como falamos aqui anteriormente, vamos passar para algumas técnicas iniciais, após treinar do Tai Sabá, que é a base, direita, esquerda, direita, e avanço e recuo, para as pernas ficarem paralelas, os pés paralelos, calcanhar ligeiramente fora do chão, joelho semiflexionado, já avançando, flexionando quando entra o quadril. Então nós vamos agora passar para as técnicas. Vamos fazer aquelas técnicas com a mão solta, onde você tem a puxada da manga, o rikite, e abraça de alguma forma, ou seja, o koshiguruma no pescoço, o ogoshi na cintura, tsurigoshi pegando na faixa, e poncho inage, dobra do braço na axila. Então vamos agora acertar inicialmente com o mikata. Pegada as duas, segura no judogi. Isso. Pegada gole manga, ok? Gole manga inicialmente. Vamos fazer perna afastada, o que com a perna afastada, o que recebe a entrada, o tori que aplica a entrada. Inicialmente solta o braço da gola, abraça no pescoço, dobra do braço na nuca, entra koshiguruma. Isso, apoia no ombro, koshiguruma, a base. Isso. Olha o detalhe da puxada. Vamos ficar agora mais de frente aqui, ó. Volta de frente, e vamos entrar mais uma vez. Vamos lá. Observando puxada, eu vou corrigir detalhes. Vai lá, entra o golpe, a técnica, e para. Puxada a gente tá alta, altura do olhar, ó. Cotovelo. A essa altura do ticome é aqui. Na verdade, essa puxada, ela vai ser uma parábola. À medida se fosse jogar, vamos levantando do chão progressivamente ela aqui, ó. Perna está flexionada sua perna para levantar. Olha lá, à medida que ela vai levantando, esse cotovelo faz uma parábola, ó. Por quê? Porque essa puxada da manga é a puxada que vai fazer o Zenton Kemi, quem cai. Então ele vai é para cima e para baixo, para finalizar na projeção. Nós estamos só na fase da entrada. Então é aqui na altura do olhar. Mais koshiguruma. Olha lá, Eichini. Isso. O que vai corrigir? O que é muito comum? A pessoa entrar, fica aqui do ladinho um pouco. A pessoa entrar o golpe, fica de lado, com uma perna na frente e outra atrás. Pisa o calcanhar desequilibrando para trás. Então são detalhes que tem que corrigir. A puxada, já dando passo, ligeiramente fora do chão, calcanhar para ter giro. Encaixou? Altura do olhar, pés paralelos, puxada alta, firme, para fazer o encaixe. Tá? Esse é o koshiguruma. Agora, o ogoshi. Deixa a irmã entrar aqui o ogoshi. Vai lá, puxada, tá segurando, sempre fazendo a pegada, gole manga, cadê a gole manga? Isso, solta e abraça na linha da cintura o ogoshi. Ogoshi na linha de cintura, isso. Sempre puxada alta, estourando a pegada alta, é sempre essa mesma puxada da manga alta, na altura do seu olhar, o cotovelo. Se entrar, entra, o ogoshi. Entra. Se ela fizer a puxada, mas aqui, né, puxando para baixo, a colega aqui, o que gruda nas costas e não cai. Para poder ter o giro, a puxada tem que ser alta. Olha no cotovelo, ó, é puxar e vai girar, ao mesmo tempo que levanta do chão. Então vai lá, ogoshi. Puxada. Isso. A mesma coisa de costa aqui, pegando na faixa, tsurigoshi. Segura a mão, solta e entra. Solta, vai buscar, segura na faixa. Esse é o tsurigoshi. Mesma puxada, o tsurigoshi, né? Agora você vai fazer o ippon seu inage, tá? Detalhes do ippon seu inage, dobra do braço, encaixa bem firme na axila, através dessa alavanca que você vai transmitir o trabalho do corpo. Então puxada, encaixa, ippon seu inage. Isso. Volta de frente. Puxada, encaixe bem justo na axila. O que nós vamos lembrar aqui no ippon seu inage? Encaixa o golpe e para. Encaixa a técnica e para. Aí, tá? A mão não precisa ser cerrada, como também não pode ser aberta. Todo o corpo faz parte de um giro, como se rachasse uma lâmpada aqui, ó. Tá? Aqui, ó, se rachasse uma lâmpada. Tá? Aqui, ó. O antebraço tá participando, puxada. Ela vai imaginar essa orelha nesse pé. É o direcionamento, não é aqui para baixo, é aqui, ó. Tá? Então vai, aqui o direcionamento, tá? É como se ela fizesse um ukemi com o colega nas costas. Então vai fazendo a entrada, vai e volta. Puxada. Isso. Encaixe firme e dá dobra do braço na axila. Isso. Observa que tem calcanhar fora do chão. Isso. Ippon seu inage. Tá ok? Então, vamos falar sobre uma técnica, né, do ippon seu inage, que é uma técnica de Teuazá.
É muito importante no Ippon-Seoi você fazer o kuzushi, como qualquer outro golpe é importante também, né? Feito o kuzushi, aí eu já vou direto para o encaixe do golpe, né? Tá totalmente desequilibrado. Então, isso, né? Então aqui eu tenho o Ippon-Seoi Nage de uma forma mais correta. Agora nós vamos iniciar com as técnicas pegando com as duas mãos, já segurando, estávamos fazendo abraçando, solto, agora com as duas mãos. Nessa linha de aplicação, estamos fazendo as técnicas com a pegada com as duas mãos. Vamos fazer um trabalho agora com a pegada aqui na altura da clavícula. Depende muito do biotipo, né? Atleta mais alto, muitas vezes pode pegar aqui atrás da nuca, mas sempre com o punho fechado aqui, nunca deixar desmembrar a força, sempre firme, né? Mediano, altura aqui do ombro. Se for mais baixo, pode pegar aqui no meio da gola. Pegada, kumikata, altura do cotovelo, né? Fazendo esse trabalho, sempre alto. Mas nós vamos fazer as pegadas do Tsuri Komigoshi, que o cotovelo trabalha na axila. Esse trabalho na axila pode ser o Tsuri Komigoshi, que é a entrada da puxada aqui, ó, com esse trabalho, o quadril entrando, Tsuri Komigoshi, né? Com essa mesma pegada, eu posso ter esse encaixe puxado alto, o deslocamento, a condução do Sasai Tsuri Komiashi. Posso ter com essa mesma pegada, encaixe na axila alto, conduzindo aqui pela axila, Taiotoshi, né? Então, esse encaixe na axila aqui, né? Vamos fazer inicialmente o Tsuri Komigoshi. A base é a mesma base do Ippon-Seoi Nage, do Morote Seoi Nage, do Ogoshi Koshiguro, Matsuri Goshi, as técnicas que nós vimos, Ogoshi, que nós vimos aqui anteriormente. Então, pegado dos dois lados, eu avanço fazendo kuzushi, ó, cotovelo na axila, como é que ele está deslocado. A cada entrada minha ele tem que estar desequilibrado, ó, né? Então eu entro à frente, desequilibrou, quadril. Esse é o Tsuri Komigoshi. Okay? A partir do Tsuri Komigoshi, outras entradas de quadril vão sair. Kumikata, segura no Jidogi. Haraigoshi, por exemplo. Haraigoshi, puxada, olhando no cotovelo, encaixou a base, varre abaixo do joelho. Varrida abaixo do joelho. Haraigoshi. Quadril, né? Usa quadril, a varrida. Observando a base do Haraigoshi, que o pé é a mesma posição de uma perna que ficaria de Ippon-Seoi, ou do Seoi, do Ogoshi aqui. Na mesma posição. Só que eu varro fora. Mesmo do Tsuri Komigoshi, só que varrendo fora. Se eu começar a levar a minha base para lá, o que acontece? Se você pé andar para lá, uma posição errada, mais para dentro, minha varrida vai passar. Eu vou desequilibrar. Posso cair até num contragolpe do adversário. Então tem a posição correta, né? Ó, aqui, a mesma posição seria do Tsuri Komigoshi, só que com a varrida, né? Haraigoshi. É um golpe de impacto, né? Segura as mãos. A cada entrada, você varre, volta, puxada, desequilíbrio e varre, né? Varre, Haraigoshi. Ultimata de quadril. Ultimata pode ser com a perna um pouco mais fora, já é um Ashiwaza, né? Um Ashiwaza, técnica de Ashi. Mas ultimata de quadril deriva desse mesmo encaixe do Tsuri Komigoshi, mas tem uma diferença. Se eu tiver uma linha dividindo a base dele, ultimata, a perna não vai ficar aqui, exatamente como a base do Haraigoshi, mais para cá. Ela é um pouquinho mais no meio, não bem no meio, senão também cai o desequilíbrio. Mas como se se tivesse uma linha aqui, ó, essa linha que divide a base, que tem uma linha de emenda aqui da lona, divide a base, bem no meio da sua base. Nessa linha, o lado interno do meu pé ficaria aqui, ó. Não posso passar para lá. Aqui. Tá? Aí você vai ter uma varrida centralizada. Não é aqui. Não é para cá como se fosse um Tsuri Komigoshi mesmo, um Ogoshi, só varrendo. É mais para dentro um pouquinho. Não muito para não cair. Lateral. Aí você vai, né, no meio. Certo? Então, ultimata desequilibrou, base, varreu. Né? A perna semiflexionada faz o trabalho de varrida, as alavancas, tornozelo, joelho e quadril, tirando a pessoa do chão. Coloca as alavancas em funcionamento. À medida que eu trabalho as alavancas, eu levanto a pessoa com o quadril, né? Então, ó, tá aqui no meio. Aqui, ó. Ichi, ni e san, né? Começa devagar, ichi, ni, san, pegando o jeito, e vai soltando e fazendo com continuidade. Então, essas técnicas são técnicas básicas, iniciais, do Nagewaza. Depois vai incrementando, incluindo mais técnicas de Ashiwaza de perna, mais técnicas de braço, de quadril,
e vai evoluindo e avançando no ensino. Mas sempre com aquele detalhe que comentamos, da observação para as correções, para os detalhes de pegada, de desequilíbrio, de encaixe, de movimentação, que é o que vai definir a técnica futura do atleta, dar uma base técnica forte para esse atleta, para que ele tenha um progresso no judô no futuro. Ok? Na aplicação das técnicas, nós temos que lembrar que a classificação em Ashiwaza, Koshiwaza, Tewaza, né, é uma classificação final da finalização do golpe, mas um golpe envolve o corpo todo, uma técnica envolve o corpo todo. Por exemplo, um Okuriya Shiharai, uma técnica de varrida lateral, né? Eu vou fazer a varrida com a perna, mas não é só a perna, todo o meu corpo participa. Desequilíbrio, kuzushi com o braço, trabalho de corpo, comum varrer os dois saírem do chão e pá. Mesma coisa um Outigari, a perna vai fazer a varrida, a finalização, mas tem todo um trabalho de entrada do meu corpo, quadril em cima, todo um desequilíbrio, um trabalho de braço, desequilíbrio e postura que vai culminar na finalização do golpe. O Sotogari, a varrida final, mas tem todo um trabalho de desequilíbrio que você tem que fazer com o corpo para finalizar com a perna. Quadril é a mesma coisa, tem a puxada, o adversário vai ter que ficar caindo em cima de você com o seu kuzushi para poder puxar. Então nós vamos fazer aqui algumas técnicas de Uchikomi, tá? Primeiramente, o Uchikomi normal, parado, tá? Então, cumprimenta os dois. Vai fazer poucas entradas, 5 cada um, o que vocês quiserem fazer. 5, qual golpe vocês quiserem fazer, pode começar mais graduado, Leonel. Vai lá, pegada, os dois, segura corretamente o judogi. Pode começar, Leonel, 5, sem jogar. Vai e volta. Isso, essa pegada não precisa segurar no kimono, dobra do braço na axila. Vamos lá, continua. Isso, dobra do braço bem justo na axila, sem segurar, tá? Volta, agora você, Otávio. Golpe que você quiser, até que você quiser. Isso, vai e volta. Puxada. Essa é a entrada parado. Convencional, tradicional parado. Se faz em quantidade, pode fazer outro lado, vai mudando de golpe, pode trocar 5 cada um. Você vai pensando no próximo golpe, vai fazendo enquanto eu estou falando aqui. Vamos lá, o que vocês quiserem. Aqui você vai corrigindo, tá? Normalmente faça em quantidade, pode ser 5 que eles estão fazendo, 10, 15, 20, 25, 30, 50, enfim. Estão fazendo a entrada parado, onde você vai passar nas duplas, corrigindo os detalhes de puxada, de base, de encaixe, dentro daquele perfeccionismo que nós temos comentado aqui na palestra. Vamos ver mais algumas formas para desenvolvimento técnico. Então faz o kumikata os dois, segura no kimono, pegada de vocês. Leonel vai começar entrando uma entrada você entra uma entrada, volta, o Otávio entra. O que vocês quiserem entrar. Você entra, volta, ele entra, alternado, cada vez um entrando. Vai lá. Você entra, vai e volta, sem jogar, só entrada. Isso, ok? Parado. Cada vez um entra, parado. Nós fizemos em movimento essa entrada alternada, agora parado, vamos lá. Uchikomi, puxada, abre bem essa manga, exagera no kuzushi. Vamos lá, isso, encaixe do braço na axila. Certo? Um entra, outro entra. Agora sim, ó. O mesmo lado entrando, só que você vai fazer uma entrada básica para esse lado e Ponsioi para cá. Vai lá, e Ponsioi, por exemplo. Ponsioi. Volta de frente, pega no judogi, solta esse lado, entra um koshiguruma de esquerda. Não básico. Puxada pela gola. Pode treinar direita e esquerda. Vai lá. Só você. Vai direita. Koshiguruma de esquerda. Abraça bem, tá quadril. A puxada não pode ser para baixo. É gola, mas tem que abrir. Mesmo sendo gola, é como se fosse manga. Bem alto. Para ter desequilíbrio. Entra quadril. Vai lá. Vai e volta. Uma entrada de direita básica. Uma não básica de esquerda. Poderia ser o goshi. Continua. Poderia ser o Iponsioi para cá, segura. Um sode para cá. Sode Tsurukomi Goshi. Isso. Uma entrada para a direita. Um sode Tsurukomi Goshi para a esquerda. Seria exemplo de entrada direita e esquerda. Para treinar a lateralidade, a versatilidade do judoca ter um arsenal técnico de direita e de esquerda. É bom treinar sempre os dois lados, mesmo que não vai usar na luta, que não se sente bem, mas as aplicações de técnicas tem que procurar desenvolver. Técnicas e movimentações para frente, para trás, para o lado, a própria aplicação de uma técnica para frente, uma técnica para um lado, para o outro, em kuzushis variados, para não ficar um judoca previsível, que só aplica sempre na mesma direção, vai tomar um contragolpe. Então entrar à direita, entrar à esquerda, variar a movimentação, variar o sentido da entrada, explorar bastante as combinações, as sequências
que tem o objetivo, a sequência de golpe, errar com azar, de quebrar a defesa do adversário, né? De diminuir a chance de defesa, ter um sucesso maior na entrada. São todas as técnicas que têm que ser treinadas. Então, agora a gente vai mostrar, né, uma forma de entrada básica, né, para algumas técnicas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Primeira coisa, fazendo com Mikata, né, corretamente, e o que, né, fica na posição para que a gente possa fazer o movimento. Então, o que eu tenho que prestar atenção aqui? No Kuzushi. Então, eu fazendo esse movimento aqui e depois levando a perna. Então, aqui, quando eu faço esse movimento, eu estou aproximando só, né? Aí, depois eu tenho os golpes que eu poderia estar entrando nesta base aqui, né? Seria o Haregoshi, né? Haregoshi. Eu teria também... Pode segurar ali. Isso. O Hanegoshi, né? Ó, Hanegoshi. Ultimato. Mesma coisa também, né? Mesma base, né? E jogando a perna por dentro, né? Ultimato. Então, são técnicas que a gente utiliza com essa base, né? Ó, entrada básica. Tá certo? Aí vai partindo. Ultimata, Haregoshi, Hanegoshi. Correto? Então, agora mostrando a entrada básica em linha, em empurrando e em movimento de luta. Tá ok? Então, vamos lá. Primeiramente, em linha. Então, tô aqui, puxei, né? Fazendo a entrada básica. Isso, puxa mais. Aqui. Agora, para trás, empurrando. Né? Movimentei, vou buscar, Kuzushi, né? Ó. E agora, movimento de luta. Então, estou movimentando com ele, puxei, encaixei. Certo? Então, seria isso aqui. Puxada, encaixe, aqui. Agora, vamos treinar aplicando técnica. Olha lá. Movimentação. Ultimato. Então, ultimato. Agora, Hanegoshi. Movimentei. Vamos fazer mais algumas formas de Uchikomi agora, para vocês terem conteúdo e terem variações de formas de treinamento, né? Então agora aqui, colega, o que encostado na parede, perna afastada, Shizentai, a perna da gola, no caso, que é o Outigari, um pouquinho mais avançada. Isso. Fazemos a pegada, seguramos os dois. Eu vou fazer o Outigari usando o meu corpo, usando o quadril, né? O trabalho de quadril mais acentuado, porque ele está apoiado na parede. Então permite que eu treine esse trabalho de corpo no Outigari, ok? Então segurando o Judogi pegada com o Mikata, eu faço o trabalho de entrada e varrida, né? Pra frente, o Outigari, e ele apoiando aqui na parede. Então, ó, certo? A cada entrada ele tem que encostar. Essa é a forma do Outigari. Pode fazer 10 mais vezes, mas sempre usando o corpo e fazendo o Kuzushi, ele se apoia na parede. E daí o Koutigari. Koutigari, perna afastada, vai afastar a parede a outra perna. Agora é Koutigari. Tá? Com Mikata, mesma coisa. Vou ter que usar da mesma forma o Koutigari, o Tai Sabaki, esquivei quadril. Né? Quadril. O corpo. Ele vai se apoiar na parede. Né? Como falamos aqui, a perna é a forma final, mas tem todo um trabalho de corpo sobre o adversário. Então aqui com o Mikata, recuei, Koutigari. Conforme eu pego a perna dele, pode voltar na posição, às vezes dá uma escorregadinha, ele vai voltar na posição. Tá? Você faz o trabalho no Koutigari. Puxou, encaixa, usando a parede para escorar uma forma de Uchikomi. Ok? Também a forma do Ultimata, uma outra forma. Da mesma forma, Sensei Murani mostrou aquela pegada que o adversário segurava desse lado propositalmente para fazer educativo de trabalho de corpo, finalização da barriga do Osotogari. Temos também do Ultimata. Eu posso pegar, fazer a pegada dos dois e aplicar fora, nesse sentido. Treinando o quê? As alavancas, puxada assim na manga, mas sem entrar o quadril nele, passando a perna aqui, ó, nesse sentido. Então eu fico aqui propositalmente, segurando nele para apoio, para não desequilibrar, faço o trabalho de base, ó, de encaixe de quadril, as alavancas, tornozelo, joelho de quadril, solto a entrada. A perna sempre flexionada, ímpar extensão, ela vai alongar. Soltar a barriga do Ultimata. Então faço aqui, ó, aplicando fora dele. É uma forma também de fazer o educativo do Ultimata, uma forma diferente de entrar. Dentro do Uchikomi, das variações, das formas, múltiplas formas, nós temos também o treinamento com sombra,
Inclusive, esse treinamento com sombra já era muito utilizado, foi muito utilizado no período da pandemia, que era a forma que dava para treinar. Não é? Então, nós começamos sempre com a movimentação do Deshiharai. Sola do pé, posição do pé, o pé sempre de lado, bem de sola de pé, bem de sola, força no dedinho, a perna estendida aqui à frente do corpo. Ela não vai lá na frente, é só aqui à frente do corpo, curto. E a mão simula a manga, parado, parado. Esse movimento de varrida começa devagarinho, à medida que vai evoluindo, sempre olhando para o horizonte, um deve olhar no pé, né? Varrendo, né? Sempre o braço acompanha a perna. Depois que fez parado, aprendeu, começa o movimento, né? Movimento para frente, it, ni, san, shi, volta, it, ni, san, shi, it, ni, san, shi, it, ni, san, shi. Pode ser assim, dessa forma, com menos espaço, ou pode ser dando a volta, num dojo, em grupo, em fila, uma volta de frente, uma volta caminhando de costa, né, aplicando de costa, e também Rokuri Shiharai é a mesma varrida, só que anda de lado, a mesma varrida do Ashibarai, só que caminha de lado. Et, ni, varre, sempre lembrando do Shintai, nunca junta a perna, afasta, aproxima, afasta, varre. Et, ni, também pode ser feito dando a volta no dojo, só com uma perna, só com outra. No comprimento do dojo, metade do dojo, as filas dos alunos vão aplicando com uma perna, volta com a outra, enfim, né? Depois vamos fazer, então, o Kouchigari, base Shizentai. O importante do Kouchigari é o Tai Sabaki. Sai a esquiva, puxando a manga, aquela puxada alta de manga, a mesma do Ponsoi, do Seoi, de arrancada do Koshiguruma, os golpes que puxa o Kuzushi, faz esse trabalho do Rikite, né? A puxada, a Rikite, né? Alta, na altura do olhar, para induzir o que a pessoa que está levando a técnica, recebendo a técnica, dá um passo para frente, mas com essa puxada de manga, acaba girando o corpo. Aí a batida embaixo do Kouchigari, ele vai cair de costa de pão. Não cai sentado. Faz de frente, cai sentado. Então tem que ter a puxada nesse sentido. Então, a puxada simulando na manga, em cima fechando, recuando. Esse é o Kouchigari. Recuei, Tai Sabaki, apliquei de um lado para o outro lado. Recuou, puxada. Sempre lembrando também do trabalho do quadril, né? Tem que ter um trabalho de quadril aqui, ó. Usando o quadril. Ok, ó. Aqui, usa o quadril. A perna é o trabalho final, mas todo o corpo participa. Puxada, Kuzushi, quadril. Quadril, recuando. Começa devagar. Para, Tai Sabaki, cada vez para um lado. Pegou, começa a fazer mais soltinho. Aí você pode fazer recuando, direita, recuando, esquerda, parou, recuou, direita, recuou, esquerda. Posso fazer também avançando. Avançando, Kouchigari, avançando, Kouchigari. Direita, esquerda. Depois o Ouchigari. Eu faço o trabalho. Calcanhar ligeiramente fora do chão, já baixando o centro de gravidade, cruzo. Agora a base, pé apontado para frente, já flexionado. E vou pegar em semicírculo, o pé apontado para baixo, hiperextensão, e faz o encaixe. O encaixe é em semicírculo, mas a extensão é abrindo, estendendo, para usar a musculatura mais forte do corpo humano, que é o quadríceps femoral, na extensão. Então eu vou, já pesando o braço, ó, ni, san. Volto pro outro lado, baixei, ó, ni, san. Sempre usando o corpo também, sempre usando o corpo. E esse trabalho, eu vou fazer também em movimento, né? Direita, esquerda, andando em movimento. Tem um treinamento também para treinar o corpo e a varrida, em que a pessoa faz a varrida e cai no Maiokemi, que é muito normal você cair junto com o adversário usando o corpo, que vai usar o quadril. Né? Todo o trabalho de peso de corpo sobre o adversário, seu centro de gravidade sobre o adversário. Então tem esse treino também em movimento, de andar, aplicar o Ouchigari, mas finalizar aqui, ó, né? Varrendo e caindo no Maiokemi, fazendo direita e esquerda com esse deslocamento. Temos também Sasai de Tsurukomiashi, trabalho de cotovelo na axila, como faz no Tsurukomi Goshi, mas nesse sentido. Puxada alta da manga, abrindo a manga, alto, altura do seu olhar, né? Bem alto, o Rikite, aqui, o Tsurite, e solo do pé, olha no cotovelo, gira o tronco, solo do pé no peito do pé da pessoa, fazendo um Sasai. Sasai que é o bloqueio. E pro outro lado, direita, esquerda, direita, esquerda.
Pois eu posso fazer em movimento também. Recuando, direita, recuando, esquerda em movimento. Ou avançando, atropelando o adversário, avançando, direita. Avançando, esquerda. Em movimento de avanço, ok? Outra entrada, o Sotogari. O Sotogari vai pulando com uma perna só, lembrando da puxada da manga, braço fechado, o trabalho de corpo, colado aqui em cima e corpo. Então tem que simular tudo isso. Com uma perna só, levo minha perna na frente como se chutasse uma bola de futebol de peito, de pé lá à frente e faz o trabalho de corpo. A cada salto, a cada pulinho, eu vou varrendo, fazendo o trabalho de corpo. Depois inverte a perna, volta com a outra perna, vai com uma perna, volta com a outra. Lá na frente, em movimento, sempre fazendo trabalho de corpo. Lá na frente a perna e varrendo, o Sotogari. Aí vamos com os trabalhos, já fazendo Tai Sabaki para quadril, de entrada de quadril, no teu azar, com o Ipponseoi, né? Ipponseoi Nage, a puxada, ó, alta, né? O Rikite aqui, já olhando no cotovelo, quando eu dou o passo, calcanhar ligeiramente fora do chão para girar no eixo. Se eu entro plantado, meu pé gruda, torção no joelho. Então sempre calcanhar ligeiramente fora do chão. O encaixe da axila é como se desse um soco de baixo para cima na axila. Justo. A mão não é aberta, não é cerrada, é como se rachasse uma lâmpada. Todo o corpo participa desse giro. Imaginar a orelha direita no dedão esquerdo. É o trabalho de corpo, como se eu fizesse o Kemi. Um Zenpo aí tem o Kemi com a pessoa grudada nas minhas costas. Então é o mesmo direcionamento que o que vai cair no Kemi, ele cai por quê? Porque eu fiz a puxada, todo o meu trabalho nesse mesmo sentido. Ok? Então a aplicação também é aqui. Mesmo sentido do Kemi. Então vamos lá. Movimento. Direita, volta, esquerda. Direita, esquerda. Quando dá o passo, já está flexionado. Só acerta a base, calcanhar ligeiramente fora do chão, volta, esquerda. Aí pode fazer em movimento. Puxando, direita, esquerda. Direita, esquerda. Empurrando. Empurrando também. Direita, esquerda. Empurrando. Posso fazer de lado. Deslocamento lateral, Shintai correto, sem juntar a perna, mantendo a base. Recuei, aplica. Eichi, aplica, de lado. Ok? Mesma coisa com o Taiotoshi. Taiotoshi, né? Posso fazer. Direita, dividindo a base. 60% do peso nessa perna, 40% nessa. Né? Então, fazendo Taiotoshi. Direita, esquerda. Direita, esquerda, puxada alta, direita, olha no cotovelo. Direita, esquerda, em movimento. Puxando. Direita, esquerda. Em movimento, empurrando. Direita, esquerda, e assim por diante. Aí nós fazemos um treinamento de movimentação, né? Agora já com movimento, sozinho. Primeiro Shintai, só deslocar. Imaginar uma luta, deslocar sozinho, pra lá, pra cá, vai. Imagina que eu estou arrastando, eu como Tori, estou arrastando o quê? Com o cuidado de não tirar o pé do chão, não juntar a perna, não cruzar a perna, mantendo sempre a base. Se afastei, aproxima, girei, giro, sem juntar a perna, calcanhar ligeiramente fora do chão, não é bailarina, pontinha de pé, também não é calcanhar apoiado que cai para trás. Ligeiramente, calcanhar fora do chão e deslocando, né? Movimento. Nessa movimentação, a sequência dela é colocar as sombras, as entradas na movimentação de luta, imaginando uma luta soltando a entrada, com um tempo marcado. 1, 2, 3, até 5 minutos. Alguns minutos, né? Então a pessoa vai fazer, imaginar uma luta imaginária, deslocou, pá, deslocou, direita, esquerda, varre, movimenta. Ela imagina que posicionou, né? Varre, né? Várias entradas, movimento. Como se fosse uma luta, movimentando e abrindo a caixinha de ferramenta, soltando os golpes. O objetivo desse treinamento é soltar o corpo, ficar leve e aprender a andar, deslocar com leveza. E Dentai Otoshi, treina direita, parado, esquerda, direita, posso fazer direita, esquerda. Aí puxando, em movimento, recuei, direita, puxei para mim, esquerda. Posso fazer empurrando. Direita, esquerda, né? Ultimata, na parede, certo? Pode ter mais para equilíbrio. O importante é treinar o trabalho de perna, as alavancas, baixinho, tornozelo, joelho, quadril, que é o que vai levantar. Então,
it, ni, já estou baixinho, sanvo, usar as alavancas, soltar a varrida alongando. E para extensão, direita. Olhando para lá, esquerda. E vai aumentando a velocidade. Direita, esquerda. Posso fazer o pêndulo, tipo bateu de Ashibarai, solta o pêndulo de varrida de Shumata, direita. Outro lado, esquerda. E velocidade fazendo. Lembrando sempre que a gente faz direita e esquerda, né, para desenvolver os dois lados. Senão você vai fazer muitas vezes, centenas, milhares de vezes de um lado só, seu corpo vai ficar desequilibrado. Um lado mais forte que o outro. Então é importante fazer sempre direita e esquerda sombra, ok? Mais algumas formas de entrada que eu poderia fazer com um garrote, aqueles elásticos que são usados, tipo borracha redondinha roliça, ou que eu poderia ter usado para medição de pressão arterial, aqueles garrotes. Tem para vender, pendura lá o garrote como se fosse aqui, né? Como se fosse esse equipamento aqui, ó. Que você vai estar com o garrote, estica e entra em Ponchioi, estica o garrote elástico e entra Taiotoshi, várias entradas com o garrote, pode ser feito também. Nós podemos ter entrada em trio, né, em trio, que é o trabalho isométrico, o de trás segura e a gente faz as entradas de quadril, tem como fazer de Osotogari também, várias técnicas em trio, vocês podem pesquisar entradas em trio, trabalho de isometria no Chikome e no Judô, que você acha bastante coisa na internet. Também aqui, ó, com bastão, principalmente para iniciante, para criança, bastão, simulando que é a perna da pessoa. Então, se é o Osotogari, a perna de lá que você vai encaixar, ele vai ficar na direção dessa perna, saiu um diagonal, lá na frente o encaixe. Treinar com o bastão, lá na frente o encaixe. Lá na frente, já fazendo até a mão de puxada, a saída em diagonal na direção dessa perna aqui, né? Eu vou varrer com essa, mas o bastão tá na frente dessa, é a perna direita da pessoa lá, né? Eu vou avançar em diagonal, fazendo a puxada, corpo, lá na frente, chutando de peito de pé, varreu com a dobra da perna, imaginando encaixando na dobra da perna do colega. Mesma coisa de Ashiharai, né? De Ashiharai. Pode ser feito com bastão e andando para frente, andando para trás, parado. Pode ser feito um trabalho já essa perna de cá, né? Desde a direção da perna, fazer o movimento do Outigari e o encaixe. Para treinar o 1, 2, 3, quadril, encaixe do Outigari. Mesma coisa o Koutigari, né? Koutigari, fazer um Tai Sabaki Koutigari. Pode ser feito as técnicas de quadril, Taiotoshi e golpes de quadril, né? Por exemplo, imaginando, empurrando a pessoa e entrando, né? Para ter uma referência de buscar, certo? Ó, ter uma referência de buscar para Taiotoshi. Posso fazer um trabalho de quadril, né? Trabalho de velocidade de quadril e batida de quadril, né? Batida de quadril, empurrando a pessoa aqui, avançando e soltando. Avançando, soltando, usando o bastão para treinar, fazer esse trabalho de quadril como uma referência. Também é uma possibilidade de equipamento fácil. Aqui, um cabinho de vassoura, tá? Bem fácil. Na mesma linha do Chikome com o parceiro, com o colega, com pegada, segurando. O Tori é aquele que comanda o movimento. O Que é quem recebe as técnicas. O Que é aquele que comanda o movimento e aplica as técnicas. O Que é quem recebe, ok? O Que? Ele tem que participar. Se é um Chikome em movimento, a pessoa está entrando o golpe, o Que não pode ficar mole, duro. Ele tem que participar, forçar o movimento. Para quem for entrar o golpe, poder soltinho, caprichar, entrar com velocidade várias vezes, né? E também aí as movimentações. O Que não pode ficar marinha mole, não pode ficar duro, tem que participar, colaborar. É como uma valsa, né? Não pode ficar os dois parceiros um pisando no pé do outro. A pessoa puxa para cá, a pessoa anda para lá. Puxa para cá, avança a perna errada. Gira, o cara não anda, trava, fica defendendo. Então não está colaborando. Então tem que ter participação, sintonia, Tori e o Que, para ter um treino técnico eficiente na questão do Chikome. Eu tenho vários Chikomes em movimento. Nós podemos fazer as movimentações alternadas, né? Um lado entra, outro lado entra. O golpe que quiser primeiro, só movimentar, em dupla, só movimentar, shintai, movimenta. Um dos dois vai ser o Tori. 2 minutos, 3 minutos, só um arrastando e movimentando. O Que vai acompanhando, só o Tori arrasta, depois troca. Aí já começa a soltar golpe, mesma coisa, 2, 3, 5 minutos, só Shuwaza, só Shuwaza, só Shuwaza. Só perna, só técnica de perna, vai aplicar só golpe de perna, só vale golpe de perna. Certo? Um lado, depois o outro lado. Pode fazer também, aí já a técnica que quiser, usando sequências de golpe, combinações. Né? Um lado entra, tantos minutos fazendo combinações, o golpe que quiser, depois o outro, 2, 3, 4, 5 minutos. Esses treinamentos todos podem ser feitos alternadamente. Só a Shuwaza,
alternado. Um entra, tu entra, um entra, tu entra, outro entra. Só combinação, só sequência de golpe. Um entra, tu entra alternadamente, cada vez um. O golpe que quiser, cada vez um. Um entra, tu entra, tu entra, tu entra. Um entra, tu entra, cada vez um entra. Então, pode ser treinado dessas formas. Com tempo, um lado só fazendo determinado tempo ou alternadamente, cada vez um. Né? São muitas variações. Da mesma forma, o Nageai, treinamento de projeção. Nós temos aqui na academia o colchão de recepção, que é um colchão de ginástica olímpica, grossinho assim, com uma faixa de uns 10 centímetros, de espuma, forrado, coloca atrás para a pessoa jogar. Faz a fila e vem e joga. Joga, 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 vai para o fim da fila. Joga, 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 vai para o fim da fila. Tem várias formas de projeção. Ou você fica aqui, uma fila de cada lado. Joga aqui, outro, e vira para lá. Já vem outro, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Duas filas, joga de cada lado. Tem várias formas de fazer o Nageai. É importante fazer treinamento de Nageai também, de conclusão da técnica, jogar. Porque você vê, no Uchikomi que nós fazemos, de um Taiotoshi, por exemplo. Eu faço até aqui no Uchikomi, né? Puxada, o trabalho de gola e o trabalho de manga. Mas o Taiotoshi é uma parábola a finalização. Você vai puxar aqui, ó, quase igual um soco de karatê, ó. Vem aqui, puxada. Essa aqui vai como se desse um soco naquele pé. Então, tem um direcionamento, é uma parábola. E você só vai fazer esse movimento completo quando você joga a pessoa. No Uchikomi normal, em movimento ou parada, é só aqui, né? Só aqui. Para você finalizar com o corpo, aprender a jogar de pão, tem que jogar. Tem que fazer o Nageai. Senão você não conclui e não aprende a jogar. Certo? Vamos falar agora sobre Renhaku Waza, que é a sequência de golpe. As técnicas combinadas. Então você vê lá um time de vôlei, um time de futebol. Eles ensaiam as jogadas, tem as jogadas ensaiadas, né? Então o que está lá na rede lá, do vôlei, está lá próximo da rede, ele faz um gesto. Número 2. É a jogada 2. O time viu, o time da frente não tá vindo. O adversário não tá vendo, tá aqui atrás do corpo. Meu time sabe que é a jogada número 2. Meu time treinou exaustivamente aquela jogada, muitas vezes, centenas, milhares de vezes aquela jogada. Ele é muito rápido em executar aquela jogada. Então, quando o outro time vai se dar conta, a bola já tá no chão, já foi o ponto. Porque é uma forma de fazer que você quebrou a defesa adversária. E no judô é a mesma coisa. O objetivo do Renhaku Waza é quebrar a defesa do adversário. Você pode ter as combinações, normalmente a gente tem um Toku Waza, o seu golpe de preferência, ok? Então, eu vou ter, por exemplo, uma técnica que abre caminho. Sempre eu tenho que ter a técnica anterior ao golpe de preferência. Por exemplo, eu vou ter um Deashi Harai que abre caminho para o Ultimata, né? Ou eu vou ter um Ouchigari que abre um caminho para o Ultimata. Fazer um Ouchigari enroscado, e daqui na defesa do adversário já soltar para o Ultimata, ok? Então seria uma anterior ao Ultimata. Para o Taiotoshi, seu Inage, Ponsei Inage, pode ser um Kouchigari, a pessoa assustou, recuou e Ponsei, Taiotoshi, Morote Seoi. Pode ser um Ouchigari, aplicou, a pessoa recuou, Ponsei, Taiotoshi, ok? Então é a sequência anterior. Então eu vou fazer o Uchikomi do Ouchigari, 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 Taiotoshi, 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 certo? Depois junta Ouchigari, pessoa escapou a perna, Taiotoshi. Na entrada, no Uchikomi, com o colega. Ouchigari, escapou, Taiotoshi. Então eu fiz uma sequência preparatória ao Taiotoshi, né? Eu tenho a sequência posterior, a que vem depois do meu golpe principal. Então eu apliquei, por exemplo, um Ouchigari. A pessoa travou a perna. Eu saí para Ultimata, escapei. Daquele Ouchigari que eu estava aqui, eu parti para o Ultimata. A pessoa defendeu, travou. Do Ultimata aqui eu posso voltar com o Ouchigari. Eu vou mudando o Kuzushi. Primeiro o Kuzushi do Ouchigari foi para cá, o primeiro desequilíbrio. Travou, mudei tudo com puxada meu corpo para lá. Para o Ultimata. Travou, volto de novo no Ouchigari. Oposto do Ultimata, você levanta a perna na postura, cercar ele com o Taiotoshi. Descer a minha perna e cercar com o Taiotoshi. Então, eu posso ter uma sequência anterior e uma posterior. Com o Osotogari, por exemplo, posso aplicar um Deashi Harai Osotogari, ou um Ouchigari, escapou a perna, Osotogari. O colega aqui recebeu o Osotogari, travou, segurou. Nessa perna dele aqui, eu apliquei o Ouchigari, escapou o Osotogari. Ele travou, recuou a perna, a minha varrida pisa, perna de varrida pisa, se transforma em perna base, eu vou buscar no Ko, sem perder o Kuzushi em cima, bem colado, no Kosotogaki, ou Kosotogari. É o golpe que o Rogério Sampaio usou em Barcelona. Todo mundo sabia que ele estava jogando de pão de Osotogari, ele é um atleta relativamente desconhecido internacionalmente, mas começou a ganhar lutas de pão de Osotogari. Aí a defesa foi
fugir do Ostogari. Fugiu do Ostogari, tomou coço Ostogari aqui nessa perna de trás. Porque ele aplicava o Ostogari, a pessoa defendia recuando a perna, pisava no chão, buscava o GAC. Perna bem comprida, longilíneo. Então essa é a teoria aí da sequência. Sempre preparatória, o golpe principal e o posterior. Então você prepara para o golpe principal, aplica o golpe principal, e se o golpe principal falhar, você tem mais técnicas. Então eu posso treinar sequências de ataques de perna. Ter 2, 3, 4 golpes de perna em sequência. A pessoa defende um, defende outro, uma hora ela vai cair, porque o reflexo de defesa da pessoa não acompanha várias técnicas seguidas. Principalmente se você já treinou aquela combinação, aquela sequência muitas vezes. Você vai fazer muito rápido e ele pode ser até bom de defesa, mas não vai ter velocidade para defender rápido cada ataque que você vai, porque cada reação dele você tem uma resposta rápida. Né? Essa é a teoria do Ren Hakuazá, que é a sequência de golpe. O judô é muito vasto. Então, já vimos as técnicas, os ukemi-waza, as técnicas de entrada, de golpe, o processo para ensino, vimos as combinações, sequências, formas do Chikomi. Agora vamos ver uma coisa muito interessante do judô, que é a defesa, o contragolpe. Uma forma de defesa, a cortada de quadril. Qual que é o princípio disso aqui? Ele está aplicando o Ponseoi, por exemplo. Qual que é o kuzushi dele? Pode fazer no Chikomi, isso aqui, ó. Né? Olha a puxada. Qual que é a puxada dele aqui, ó? Ele faz a puxada aqui, ó. Eu vou cair no Zenpo Kaiten Ukemi. Então eu tenho que começar quebrando primeiramente em cima, abaixando o meu centro de gravidade de acordo com a envergadura dele. Não adianta ele entrar lá embaixo ou estar defendendo aqui em cima. Eu tenho que acompanhar, flexionando a minha perna de acordo com a entrada dele, com a envergadura que ele fez, quanto ele abaixou. Então o que eu vou fazer? Ele vai entrar, eu vou tirar aqui, ó. Fazer a cortada e cortar com o quadril. Vamos fazer com o Koshiguruma. Koshiguruma. Aqui, ó, fica mais fácil de ver. Essa entrada, o que eu não posso fazer? Eu não posso embolcar nele aqui, querer segurar para ele cair. Não posso puxar para trás, que ele se enrosca, vai para cima de mim e joga. Eu tenho que cortar com base e com equilíbrio, ó. Abaixando o centro de gravidade, cortando com o quadril. As costas dele, quebrando em cima a puxada dele. Então ele entra aqui, ó. Defendi. Vamos fazer a entrada simulada aqui. Ele vai entrar algumas vezes, poderia ser 10 de um lado, 10 do outro, para a pessoa pegar 10, igual fez o Kemi, 10 batidas de um lado, 10 batidas para o outro, é a mesma coisa. Para pegar a coordenação da defesa de um lado e da defesa do outro. Então ele entrou aqui várias vezes de um lado só, de direita, com Koshiguruma, vai entrando, né? Eu vou cortar. Abaixou, cortei. Estou treinando aqui, baixar o centro de gravidade e cortar só de um lado. Depois ele vai entrar de esquerda. Eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Ele vai entrar não básico, puxando pela bola, né, no caso. Eu estou defendendo para a esquerda, 10 de cada lado. Peguei o jeito. Agora começa a fazer alternadamente. Um lado, outro lado. Um lado, outro lado, para eu. Direita, esquerda, direita, esquerda. Então vai lá. Direita, cortei. Esquerda, cortei. Direita, cortei. Esquerda, cortei. Isso, fez várias vezes. Agora é como o Kemi. Na luta, a pessoa te joga, você não fica pensando, será que ele me jogou de direita ou de esquerda? Qual mão que eu vou bater? Reflexo condicionado. Defesa é a mesma coisa. Agora combina. Ele vai entrar várias vezes, de um lado, do outro, sem eu saber. Pode entrar duas direitas, uma esquerda, eu tenho que estar soltinho, relaxado, conforme ele entra, eu defendo. Certo? O que você quiser entrar, direita e esquerda. Eu estou aqui, cortei. Firme. Cortei. Pode do mesmo lado. Cortei. Do lado que ele entrar, eu vou cortar. Certo? Aí você começou a treinar sem pensar. A partir dessa cortada, que vem o contragolpe. É como se a pessoa estivesse em frente a uma parede, uma saída de 100 metros. Suas marcas, pronto, já! Ele vai sair com toda explosão em direção à parede. Ele vai bater na parede e não vai atravessar a parede. Ele vai bater na parede e vai ir para trás. É ação e reação. A mesma força que você bateu, você vai ser lançado para trás. Então ele entrou em mim e ponceou para rasgar, para jogar de pom. Quando ele se deparou com a minha cortada, ele entrou e ponceou, deparou com a minha cortada, pá, eu cortei a entrada, ele vai quebrar a entrada dele. É nesse momento que vem um contragolpe. Mas primeiro tem que ter defesa, senão você... Tem gente que pula etapa, já quer partir para o contragolpe sem defender e cai. Cai porque a entrada da pessoa é forte. Tem que quebrar primeiro, fazer a cortada de quadril. É uma das formas. Tem tai sabaki, tem esquivas, tem sukashis, né? São outras formas de defesa. Nós estamos falando da defesa de cortada de quadril. Ok? Então seria, por exemplo, um Tanyotoshi. Ele entrou com a Koshiguruma, eu cortei, entrou com a Koshiguruma, eu cortei, depois que ele desmanchou a entrada, aí eu parto pro Tanyotoshi, ó. Né? Daqui, mobilização, transição. Mas existe uma sequência de defesa cortada para passar para o contragolpe e vários outros contragolpes. Ok? Usando essa estratégia, essa forma de cortada de quadril. Estamos chegando ao final da nossa palestra. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenhamos conseguido passar para vocês alguns conceitos, que vocês tenham muito proveito e muito sucesso na sua carreira de judoca, na sua carreira profissional.
Lembra, professor, sempre de ser persistente na correção do seu aluno. Por quê? Com a sua correção, ele vai chegar à perfeição. É isso que o judô precisa. É isso mesmo. Apurando, tendo esse carinho, tendo esse cuidado. Lá na frente, seu aluno vai ter uma base técnica bem consolidada, vai ter uma boa formação tudoística. Isso ali vai ter futuro para qualquer técnico, qualquer avanço futuro. Então, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!